vamos conversar um pouquinho sobre açúcar. Eu sei que esse tema é super polêmico, né? Tem alguns posts sobre isso, e aí quando eu coloquei um post sobre a questão dos diversos nomes do açúcar, eu recebi muitas mensagens, né? As pessoas nem imaginam que o açúcar tem tantos nomes e que às vezes no mesmo produto a gente tem o açúcar citado várias vezes. Isso também é um artifício da indústria, né? Às vezes para não chamar atenção para o açúcar, né? E num rótulo, o que a gente tem que olhar, né? A ordem dos ingredientes é o que vai ter maior quantidade. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto. Então, por exemplo, você pegou um chocolate para olhar. O primeiro ingrediente é açúcar, o segundo é gordura e o terceiro é cacau. Então, a quantidade de cacau ali vai ser muito pequena, né? Você está comendo gordura com açúcar, basicamente. E aí a indústria acaba usando esses diversos nomes, né, principalmente xaropes ou nomes mais complicados, maltodextrina, polidextrose, então isso, açúcar invertido, açúcar turbinado, então são todos outros nomes aí que a gente tem para o açúcar, e aí acaba se diluindo ali na lista de ingredientes, mas tem produtos que você chega a ver 4, 5 nomes diferentes para se referir ao açúcar. Aí tem muita gente que me fala, ai doutora, mas os meus avós sempre comeram pão. E o pão é salgado. Mesmo produtos salgados podem conter grandes quantidades de açúcar. Um pão francês, por exemplo, chega a ter 20 gramas de açúcar, que equivale mais ou menos a 6 colheres de chá. E isso passa da quantidade diária que nós deveríamos consumir. Imagina quem come 2, 3 pães por dia, fora o resto. Né? Fora o cafezinho adoçado, fora o refrigerante, fora o suco, fora os biscoitos. Então, a quantidade de açúcar que o brasileiro consome é extremamente alta. Né? E aí, voltando à questão dos avós, que eles consumiam, né, pães, só que o que acontece? Primeiro, o estilo de vida é completamente diferente. Os seus avós faziam muito, muito, muito mais esforço físico do que você, né? Tanto para trabalhar, quanto para os serviços domésticos, para tudo. Segundo, que a quantidade ingerida era infinitamente menor. Né? Há um tempo atrás até coloquei a publicação de um livro que uma amiga compartilhou comigo sobre a questão da escravatura, e ele contava um pouquinho sobre a questão da história do açúcar e o quão valioso era o açúcar naquela época, né? Equiparando-se aí ao ouro. Tanto que o açúcar ele era passado como herança. Então, por muito tempo, o açúcar foi um ativo muito caro, tá? Então, era se utilizado em pouquíssimas quantidades, mesmo nas preparações salgadas, né? O açúcar aí ajuda na fermentação do pão, mas você não precisa de uma quantidade enorme de açúcar para fermentar o pão. Porém, uma grande quantidade de açúcar leva à dependência, né? E a gente vai falar disso num outro momento, mas vicia, né? Então, a quantidade que era ingerida era muito menor, né? Quem tem a minha idade ou um pouquinho mais vai se lembrar que quando a gente tomava refrigerante, que geralmente era só em festa ou aos domingos, era uma garrafa de 1 litro para uma família toda, né? Hoje a gente tem garrafas aí de 2, 3 litros, garrafinhas de 600 ml sendo consumidas por uma pessoa numa refeição, ou aqueles copos de fast food ou de cinema que chegam até 1 litro. Né? Que são consumidos sem a pessoa nem perceber a quantidade de açúcar que ela ingeriu. E aí tem gente que fala, então eu vou trocar açúcar por suco. E aí quando vai ver, a quantidade de açúcar adicionado ali também é imensa, às vezes até maior do que a do refrigerante. Isso também acontece com muito chá industrializado. Então, o ideal é que a gente tome água. E se for consumir suco de fruta natural. Tá? Que você veja fazer no máximo aí uma polpa, porém leia os ingredientes, porque eu já vi polpa de fruta congelada com açúcar adicionado. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente nem imagina aonde é que pode ter o açúcar. Por isso que é tão importante a gente aprender a ler os rótulos, né? Conhecer esses outros nomes do açúcar e entender como isso é colocado ali no rótulo. Como é que é a lei para se fazer o rótulo? É que você coloque um ingrediente de maior quantidade primeiro e assim por diante, né? O segundo por segundo, o terceiro por terceiro. Então, por exemplo, você pega uma barra de chocolate, aí você vai lá ler os ingredientes. O primeiro ingrediente é açúcar, o segundo, gordura. O terceiro, às vezes, é um outro nome de açúcar. E aí, por último,
vem o cacau. Então esse é um chocolate de péssima qualidade, né? Ele está muito rico em açúcar e gordura e pouco rico em cacau, que deveria ser a substância predominante ali, né? Esses dias até também tem um outro post que tem uma senhorinha lendo o rótulo da caixa de leite e a atendente pergunta para ela, mas o que a senhora está procurando nos ingredientes do leite? Ela falou, o leite, porque tem tantas outras coisas ali que o leite é o último ingrediente, né? Então, infelizmente, hoje a gente está consumindo alimentos ultraprocessados que são riquíssimos em açúcar, baixíssimos em valores nutricionais, né? E aí tem um monte de gente preocupada com o valor calórico. O valor calórico é realmente importante? Claro que se você consumir uma grande quantidade de caloria, você vai sim ter ganho de peso. Porém, não é porque você está fazendo uma dieta de 1.500 calorias que você está fazendo uma alimentação saudável, tá? Mesmo que você esteja emagrecendo. Então é muito importante a gente avaliar os nutrientes que estão ali, do que é composta essas 1.500 calorias, né? É por isso que é tão importante aprender a ler os rótulos, conhecer esses outros nomes do açúcar e não se deixar ser enganado, tá? E não adianta trocar esse açúcar por adoçante, tá? Os adoçantes, os estudos todos mostram, inclusive para emagrecimento, que na verdade você tem um resultado pior, né? Quem consome mais adoçante geralmente tem mais ganho de peso. Primeiro que tem aquela sensação de segurança. Então eu estou consumindo, não tem açúcar, então eu posso comer 2, 3, e não é assim que funciona. Segundo, que os adoçantes em geral são extremamente maléficos para a saúde, tá? Principalmente os adoçantes sintéticos. Tem um post sobre isso, falando sobre sacarina, ciclamato, que inclusive tem alguns que foram proibidos em alguns outros países pelo alto risco de desenvolvimento de câncer, tá? Então não é uma boa opção substituição por adoçantes. Tem alguns adoçantes naturais que têm menos efeitos colaterais, mas também não deixam de ter, tá? Eles vão alterar a permeabilidade intestinal, eles podem predispor a desbiose, aí entra a estévia, xilitol, eritritol, que são adoçantes naturais, mas que também, principalmente dependendo da quantidade e da frequência que consumidos, podem ter efeitos maléficos para o organismo.